Uma mulher estava prestes a tomar banho quando recebeu uma chamada de vídeo de uma amiga pelo FaceTime. Durante a conversa, a amiga brinca com o jeito que ela tinha enrolado o cabelo. Rindo, ela decide arrumar de novo e gravar um vídeo rápido, só para provar que conseguia fazer melhor. Mas enquanto grava, algo inesperado acontece. Me ajuda. É o fim de uma era, eu diria. Só pela reação dela, dá pra ver o quanto aquilo a assustou. E não é difícil entender. Ela já tinha ouvido relatos estranhos de moradores do prédio. Cortinas se movendo sozinhas, batidas tarde da noite. Sons vindos de cômodos vazios. Então, quando a cortina começa a se mexer com força, não como vento, mas como se alguém estivesse puxando de propósito, o pânico se instala. Não parecia algo acidental. Naquele momento, a única reação foi correr. Mas fica a dúvida. Foi apenas um caso isolado? Ou algo que ela deveria levar muito a sério? Um homem chamado Jordan Bowen estava tendo um dia completamente normal. Em certo momento, ele resolve gravar um vídeo no Snapchat para enviar a um amigo. Nada demais. Até perceber algo estranho no canto do olho. Se você voltar a gravação e diminuir a velocidade, presta atenção nisso. Dá para ver uma figura escura atravessando o chão muito rápido. Ela parece sair da porta à direita e segue direto para outro cômodo. Olha esse detalhe. O movimento é direto, contínuo, como se a figura soubesse exatamente para onde estava indo. Outro ponto curioso é a reação do Jordan. Ele permanece calmo, sereno, mesmo com o ambiente bastante escuro. A maioria das pessoas teria entrado em pânico ali. Então fica a dúvida. Foi só um efeito visual ou algo diferente passou por ali naquele momento? O vídeo continua intrigando e a explicação nunca foi clara. A conclusão fica para você. Uma mulher conta que mora em frente a uma casa abandonada há muito tempo. Um lugar que sempre chamou atenção pelo silêncio constante e pelo aspecto de abandono. Como se o tempo tivesse simplesmente parado ali. Até que, em um certo dia, enquanto ela caminhava bem perto da casa, algo muito estranho acaba chamando sua atenção. This is the Martin House. Haunted, Panama City, Florida, my first book. And I'm just driving by randomly. Look in the window. Please, somebody tell me you see what I'm seeing. A child. He supposedly, maybe, we're not sure. Stories have changed over the years. Man went crazy and killed his entire family after finding out his wife was cheating with the servant. Hung the servant on a tree that used to be in the front yard that the hurricane took out. But the stories are that the children can be seen. I see a kid. Fuck. De acordo com o relato da mulher, há muitos anos um assassinato terrível teria acontecido dentro daquela residência. E é exatamente nesse contexto que ela percebe algo inquietante. Se você observar bem, dá para notar algo que parece uma criança no segundo andar da casa. E olha esse detalhe importante. Segundo ela, não deveria haver ninguém ali. A casa estava completamente vazia, abandonada há anos, sem moradores, sem visitas. Mesmo assim, aquela presença parecia estar observando de dentro. Essa é uma família que já apareceu aqui no canal antes. E, para muita gente que acompanha, essa talvez seja uma das situações mais difíceis de entender até hoje. Logo no primeiro dia do ano, enquanto a maioria das pessoas dormia tranquila ou celebrava a chegada de um novo começo, essa família mal conseguiu descansar por uma hora sequer.
À primeira vista, tem quem olhe de fora e descarte tudo como encenação. Mas esse tipo de reação quase sempre vem de quem não vive a situação. Porque conviver com algo que você não entende, que não consegue controlar e muito menos impedir, cria um tipo de medo que não some quando a câmera é desligada. Muitos espectadores repetem o mesmo conselho: é só se mudar. Mas presta atenção nisso, nem sempre é tão simples assim. Quando o dinheiro é curto, quando o mercado imobiliário não ajuda e quando qualquer opção acessível parece tão incerta quanto o lugar onde você já está, a saída não é imediata. Segundo a própria família, eles já tentaram de tudo o que estava ao alcance. Buscaram explicações, procuraram ajuda, tentaram entender o que estava acontecendo. E mesmo assim, seja lá o que for isso, não para. Por enquanto, tudo permanece sem resposta. E esse é um daqueles mistérios que continuam inquietando, sem dar descanso. No vídeo a seguir, conhecemos a história de um homem chamado Nate, que assumiu o controle de um cemitério há cerca de 4 anos. No início, tudo parecia normal. O trabalho seguia sem problemas, como se não houvesse nada de errado naquele lugar. Mas, com o tempo, Nate começou a notar coisas estranhas. Ele relatava ouvir vozes quando estava sozinho e ver sombras passando rapidamente pelo canto do olho. Presta atenção nisso. Essas situações não ficaram só no cemitério. Aos poucos, a sensação era de que algo estava seguindo ele, indo junto até o escritório e até para casa. Alright, so it's just me here at the cemetery office doing some paperwork, and I was hearing knocking on this door. So I just wanted to see if I can catch it again. That's all. No, it's not gonna happen. It's locked. Certo dia, enquanto estava no escritório, Nate começa a ouvir batidas na porta. Ao abrir, não havia absolutamente ninguém do lado de fora. Pouco tempo depois desse episódio, os acontecimentos estranhos começaram a se intensificar, tanto no escritório quanto dentro da casa dele. Então ele decide registrar o que estava acontecendo. E é aqui que as coisas ficam mais estranhas. So, I'm hearing noises now at home, so I'm starting to think that maybe something from the cemetery followed me home. I thought I heard the cupboards moving, then I thought my equipment out here, that heavy bag right there, sounded like it was being hit, but I wasn't sure. See if we can try to catch it, but it sounded like it was being hit. Oh, fuck that. Alright, so I just watched somebody walk into here. Those are locked. Hello? Fuck! So I cannot explain this, but I was filling up the mower with the fuel, and I was looking over here, and I was seeing the grass moving, like somebody was walking through it. Now, I do have a grave over here from a burial a couple weeks ago. What the fuck? Nos registros, objetos caem sozinhos, sem ninguém por perto. E quando Nate está no cemitério, dá para ouvir claramente algo correndo diretamente na direção dele. Olha esse detalhe. O som parece se aproximar rápido, como se estivesse indo exatamente até onde ele estava. What the fuck? Depois disso, a atividade na casa dele piora ainda mais. Numa noite, Nate está dormindo profundamente quando tem um sonho muito real. No sonho, ele se vê dormindo na própria cama.
algo aparece para acordá-lo e faz com que ele o siga. Seus olhos não conseguem se ajustar à figura, que o leva até a sala de jantar e aponta para o porão, como se mandasse ele descer. I didn't know what it was trying to tell me, but then instantly there was this loud wake up. But it didn't come from the figure. I immediately woke up, but when I woke up, I was standing in my dining room. De repente, Nate percebe que está exatamente no mesmo lugar do sonho, só que acordado, na realidade. Logo depois, outro detalhe chama a atenção. Guys, check it out. Something was peeking. Right out. From the basement. I wanted to see if we can catch it. The end of it. But it was like right by the bed. What the fuck? This has been the third morning in a row. Like clockwork. I might have to look back, but it might be around the same times as well. I don't understand. There's nothing. And then I was hearing steps coming down those stairs, but there's nothing. Guys. I don't know, guys. Maybe we can try. Ele não grava a figura do sonho, mas é possível ouvir passos nas escadas, sussurros assustadores e logo em seguida, uma vassoura caindo sozinha. Não há uma explicação clara para o que estava acontecendo. A dúvida permanece, e a conclusão fica por sua conta. Manuel está explorando uma escola abandonada tarde da noite. Um lugar que, segundo ele, já é conhecido por relatos de atividades inexplicáveis há anos. O prédio está em completo silêncio, quebrado apenas pelo eco dos passos dele pelos corredores vazios enquanto filma. Ele segue em direção à área de onde surgem a maioria das histórias, e quanto mais avança, mais pesado o ambiente parece. Não só silencioso, mas tenso, como se algo estivesse observando. E foi aí que algo estranho aconteceu. Para que vean que no es inventado, o sea, no tengo ningún otro dispositivo. La bocina la tengo aquí, o sea, no hay otro medio, estoy grabando con mi teléfono, un único teléfono. Y nuevamente escuché ruidos. Maldita sea. ¡Ey! ¿Quién está ahí? No seas mamón. Ay, no seas mamón. Estoy completamente solo y... Perto dos banheiros, um som agudo começa a ecoar. No início é fraco, mas suficiente para fazê-lo parar. Manuel segue o barulho até o banheiro à esquerda. A cada passo, o som muda, virando um lamento longo e perturbador. Ele entra e sussurra um "Ei!". Nesse instante, o som fica muito mais alto, ecoando pelos azulejos. Ele verifica os boxes e todos estão vazios. Então, de repente, o som para. Um segundo depois, o choro recomeça. Agora vindo de mais fundo na escola. Manuel congela ao perceber que aquilo estava se movendo. A situação piora ainda mais. Completamente solo y... Güey, ¿qué pedo?
No mames. No mames, y justamente en el baño de... ¿Quién está ahí? No, no mames. O barulho agora ecoa por todo o prédio, alto demais para ignorar, soando como a voz de uma mulher em dor. Enquanto Manuel permanece parado, as portas dos boxes começam a se abrir sozinhas, uma após a outra. Ele recua para o corredor, respirando com dificuldade. Quando tudo fica em silêncio, ele tenta avançar novamente, mas o grito explode outra vez, ainda mais alto. Manuel afirma que isso aconteceu por volta das 3 da manhã. Os sons mudam de lugar, tornando impossível saber de onde vêm. Em certo momento parecem engasgos violentos atrás das paredes, até os gritos retornarem com força total. Sem resposta alguma, Manuel decide sair. Ele recua devagar, sem virar as costas, até deixar o prédio. O que quer que estivesse lá dentro não o seguiu, mas foi o suficiente para ele nunca mais voltar. Uma mãe chamada Gabby mantém uma conta dedicada exclusivamente à sua única filha, Regina. Uma filha que ela sempre disse considerar um milagre, depois de várias tentativas frustradas de engravidar. Desde bebê, Gabby registra tudo em vídeo. E é justamente nesses registros que algo começa a chamar atenção. Desde muito pequena, Regina tinha um hábito estranho. Ela sempre engatinhava até o mesmo corredor da casa, parava ali e ficava olhando fixamente para baixo. No começo parecia algo normal, mas presta atenção. Esse comportamento se repetiu por anos. Mesmo crescendo, Regina continuava indo até o corredor, mandando beijos e apontando, como se alguém estivesse ali. Só que o corredor estava sempre vazio. Com o tempo, Gabby começa a achar que aquilo podia ser mais do que imaginação. Até que algo estranho é registrado. ¿Qué pasó? Ay, Dios, ahora sí me asusté. ¿Qué pasó? Ay, Raichi. Vente. Mira, apunta para allá. ¿Qué, mi amor? Vámonos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ven, amor. Ven, amorcito, vente. Venga, mi niña. Depois disso, o comportamento de Regina muda completamente. Agora, ela parece ter medo do corredor e passa a evitar totalmente aquele lugar. Em outra gravação, Gabby registrava a rotina noturna da filha quando algo chamou a atenção dos espectadores. Uma figura sombria pode ser vista dentro do armário, se movendo rapidamente, exatamente quando Regina aponta naquela direção. Segundo Gabby, não havia mais ninguém em casa. Ela chegou a verificar o armário depois, mas não encontrou nada. Dias depois, outro registro deixa tudo ainda mais inquietante. No reflexo da TV, uma figura sombria passa rapidamente pelo mesmo local onde Gabby e Regina estavam antes de desaparecer. O que quer que seja essa presença parece sempre estar por perto. E até agora, não há uma explicação clara. A dúvida permanece. Senhores e senhoras da noite, obrigado por acompanharem até aqui. Se este conteúdo te intrigou, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!